Diplomática, podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é Ana Paula Zacarias e sou a nova diretora do Instituto Diplomático, substituindo neste posto o embaixador José Freitas Ferraz. Neste espaço vamos continuar a conversar com interlocutores relevantes em todos os domínios da política externa. Criado em 1994 por decreto-lei assinado pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Durão Barroso, o Instituto Diplomático cumpriu há alguns meses 30 anos de existência. 3 décadas de história, de compromisso e de serviço em prol da política externa portuguesa e da sua diplomacia. Apesar de todas as vicissitudes que acabaram por lhe trazer cada vez maiores responsabilidades e com poucos recursos humanos e materiais, o Instituto Diplomático consolidou-se como um instrumento de ação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cuidando da sua história, refletindo sobre o seu presente e construindo o seu futuro. Por aqui passaram, na sua direção, o embaixador José Cotileiro, que foi o seu primeiro presidente, e os embaixadores Luís Navega, Manuel Corte Real, José Guilherme Stiquini Vilela, Carlos Neves Ferreira, Fernando Castro Brandão e Manuela Franco, além do professor doutor Armando Marques Guedes. O último diretor foi o embaixador José de Freitas Ferraz, que assumiu o cargo durante os últimos 10 anos. E é com ele que hoje conversamos. Embaixador José de Freitas Ferraz, seja bem-vindo à Mala Diplomática. Um prazer tê-lo aqui connosco, agora desse lado da mesa. Muito obrigado pelo convite. Chega aqui ao Instituto Diplomático em 2015. Sim. Como é que veio assumir este cargo de diretor? O que é que o levou a aceitar este desafio? Eu estava em Tóquio, ia regressar a Lisboa e a secretária-geral de então, a embaixadora Ana Martinho, convidou-me e esse convite foi depois reiterado pelo ministro da altura, o ministro Rui Machete, e eu aceitei. Muito bem. E o que é que isto significou para si? Foi um desafio? Foi um algo desafio, novo? mas de qualquer forma, quando eu chego ao IDI, eu apercebi-me rapidamente que as grandes transformações, a melhoria do Instituto tinha sido já feita pela minha antecessora. O que se passava antes da embaixadora Manuela Franco ter tomado posse é que o IDI estava fora do Ministério, estava numas instalações ali no Lar das Necessidades, mas fora, e foi ela que trouxe para o Ministério, para o sítio, para o local em que hoje se encontra o Instituto. Foi ela também que conseguiu, com o apoio do DGA da altura, que era o José Augusto Duarte, que é o nosso embaixador agora em Paris, que ela conseguiu fazer obras, porque o arquivo diplomático, que é um arquivo riquíssimo, e nós temos cerca de 23 km de arquivo diplomático aqui no Ministério, estava a ser estragado pelas chuvas e por infiltrações. E, portanto, a embaixadora Manuela Franco, na realidade, tinha tomado uma série de medidas. Outra medida importante que ela levou a cabo foi a criação de uma plataforma informática para o centro de formação e fazer uma coisa que não tinha sido feita, por muito estranho que se pareça, que foi o levantamento do que havia na biblioteca. Ela fez isso com a doutora Margarida Lage, que ainda hoje se encontra à frente do arquivo e da biblioteca. E ao fazer isso, descobriram que havia na biblioteca, coisa que ninguém sabia até então, uma coleção extraordinária de livros raros. Portanto, quando eu cheguei, já tinha havido há relativamente pouco tempo uma grande reestruturação do Instituto e tratava-se apenas de prosseguir e de consolidar essa transformação. Muito obrigada por essa explicação. Seria interessante fazer também um dia uma mala diplomática, um dos nossos podcasts com a embaixadora Manuela Franco, mas eu estou em crer que o seu currículo, a sua história,
pessoal e a sua carreira também tiveram aqui agora um grande impacto, porque o embaixador Freitas Ferraz é formado em História, tem, portanto, um gosto especial por estas matérias. Foi adjunto do Gabinete do Secretário de Estado da Investigação, chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Administração Regional e Local, antes mesmo de entrar para a carreira diplomática em 79. Esteve colocado nas embaixadas em Washington, em Maputo, em Madrid, bem como na nossa representação permanente junto às comunidades europeias em Bruxelas. Foi assessor diplomático do primeiro-ministro António Guterres, embaixador em Copenhaga, em Maputo, em Tóquio, foi diretor-geral dos Assuntos Europeus. Tudo isto é uma carreira muito diversificada que certamente ajudou a moldar o seu gosto pelo Instituto Diplomático e pela gestão desse Instituto. 9 anos de diretor do Instituto Diplomático, como é que o vê? Como é que encara os desafios que o Instituto tem pela frente? Para já é preciso relembrar que o Instituto Diplomático é uma estrutura muito diversificada. Na realidade, o Instituto Diplomático é formado por 5 unidades. Nós temos o Centro de Formação, temos o Centro de Análise Estratégica, temos o Arquivo e a Biblioteca, o Núcleo de Estágios e o Núcleo de Apoio às Carreiras Internacionais. O Centro de Formação tem obviamente, um papel de formação contínua dos funcionários, tem cerca de 40 cursos sempre que são importantes de formação, muitos são feitos presencialmente, outros são feitos justamente através dessa plataforma e, para além disso, é responsável pelo curso importante para os adidos, que é o curso que os adidos seguem quando entram no Ministério, depois de terem passado as provas do concurso de admissão. Para além disso, é responsável pelo ensino das línguas estrangeiras e desenvolve cursos específicos para quem muda de posto. Alguém que está no consulado em África e que vai para número 2 na América Latina, façam-se uns cursos específicos, façam um curso específico para essa pessoa. Sr. Embaixador, falando de jovens diplomatas, pensa que estamos a fazer a coisa certa? A formação que estamos a dar aos nossos diplomatas é a formação correta ou devemos melhorar em algumas áreas? Esta profissão ainda é atrativa para os jovens? O que eu podia dizer é que nós temos hoje em dia um concurso que é essencialmente académico. Esse concurso, que é essencialmente académico, há em praticamente todos os países latinos. Os anglo-saxónicos vão para o que eles fazem é uma bateria de entrevistas com gente diferente do Ministério, em que vão tentando perceber quem é a pessoa que tem à frente. A minha filha, por exemplo, ela é engenheira civil e entrou para a Galp. E os jovens, para entrarem para a Galp, no caso dela, por exemplo, ela teve que ir durante vários meses a cerca de 6 entrevistas. E depois, lá dentro, se eles acharem, eles proporcionam que eles tenham mais formação académica. Ela fez um mestrado em petróleos e uma pós-graduação em finanças na própria Galp. Nós fazemos uma seleção que é muito focada nas, digamos, qualidades académicas. Mas nós não estamos a selecionar assistentes universitários. Nós estamos a selecionar pessoas que vão viver grande parte da sua vida ativa no estrangeiro, em contacto com outras culturas, que terão de enfrentar ao longo da carreira momentos de grande tensão, muitas vezes vão ser obrigados a tomar decisões importantes sem ter qualquer possibilidade de recorrer a Lisboa. E, portanto, é importante recrutar pessoas que sejam resilientes,
com estabilidade emocional, bom senso, pessoas que tenham curiosidade por outras culturas, que tenham empatia e capacidade de fazer novas amizades. Obviamente que isso não exclui que tenham uma boa formação académica. Mas é preciso, isso só não chega, é preciso mais do que isso. Portanto, outra coisa que nós precisamos também de perceber e tentar modificar é, nós sabemos que mais de metade dos alunos que terminam o ensino universitário em Portugal são mulheres. E, na realidade, nós temos tido, nos últimos concursos, agora neste último, não sei quantas entraram, mas em 31 entraram apenas 8 mulheres. Pronto. É uma proporção muito pequena, muito baixa. Mas já entraram menos do que isso. E uma coisa interessante que acontece é o seguinte. Normalmente, quando nós abrimos um concurso, há uma maioria de mulheres que manifesta, que se inscreve para fazer o concurso. Mas depois, muitas delas não vêm às provas. Portanto, temos que fazer um esforço para atrair mais mulheres. Depois, é importante que os diplomatas adquiram aptidões que são indispensáveis à nossa profissão. Técnicas negociais, técnicas de comunicação, capacidade de gestão de crises, capacidade de análise política. E aquilo que eu já disse, que a questão da empatia é muito importante. Uma pessoa que seja extremamente tímida vai ter dificuldade em ter um network quando está no estrangeiro, e que é tão importante para a nossa profissão. Importante também aprender a lidar com a imprensa. Mas, portanto, estas competências não se aprendem nas faculdades. Estas competências temos de ser nós aqui a dar e a administrar esse ensino aqui no IDI. Portanto, isso é mais um dos nossos grandes desafios. Eu diria que o segundo desafio tem a ver com este, que é o novo Estatuto da Carreira Diplomática, formaliza melhor esta associação entre progressão na carreira diplomática e formação. O que significa, como dizia e muito bem, a necessidade de rever a nossa capacidade de formar as pessoas ao longo do tempo, de lhes dar formação ao longo de toda a sua carreira, dando-lhes competências em matéria de negociação, de liderança de equipas, das novas tecnologias de comunicação e informação, de línguas. Como é que vê este desafio acrescido de não só termos que fazer a formação inicial, mas melhorar também o nível da formação ao longo da vida e ao longo da carreira dos diplomatas? Como é que, já nos explicou um bocadinho isso, mas como é que a gente poderia melhorar isto? Nós vamos ter que, porque a maior parte dos colegas normalmente estão no estrangeiro, nós vamos ter que tirar partido mais e mais das plataformas informáticas que temos, e temos que ir buscar peritos nas diferentes áreas. Já fazemos isso, obviamente, mas temos que fazer mais para ministrar justamente o ensino na prática, naquilo que se chamam competências ou aptidões. Um outro tema que é extremamente importante é este da diplomacia pública. O embaixador estava em Tóquio quando foi aquele terrível sismo de magnitude 9.1. Sei que após o terremoto conseguiu contactar os portugueses, a comunidade portuguesa, através das redes sociais. Esse momento foi importante para compreender a influência das redes sociais na diplomacia, no trabalho dos diplomatas. Como é que nós podemos usar melhor as redes de comunicação para fazer diplomacia pública? Bom, primeiro, eu queria recordar que uma das coisas que eu gostava de dizer é quando eu estava no Japão, apercebi-me, obviamente, do impacto que Portugal tinha no Japão e da forma como nós éramos percebidos naquele país. A maior parte dos japoneses aprende na escola que
Portugal, no século XVI, foi Portugal que levou a modernidade ao Japão. Foram os portugueses que fizeram as primeiras operações, foram os portugueses que montaram os primeiros hospitais, foram os portugueses que introduziram novas técnicas de pintura e, portanto, eu lembro-me de vários colegas estrangeiros, europeus, sei lá, finlandeses, eslovacos, me dizerem com alguma pena, eles a ti, quando tu dizes que é Portugal, eles sabem de onde é que tu vens e isso. Nós temos que sempre explicar. Portanto, nós temos uma grande boa vontade no Japão. E eu queria acrescentar que o seguinte, eu fui, durante a campanha para secretário-geral das Nações Unidas em 2015, a campanha do engenheiro António Guterres, eu fui nomeado coordenador da Task Force que seguiu a campanha do Guterres. E quando ele é eleito, e ele foi eleito contra todas as probabilidades, porque era suposto ser alguém de leste, porque era suposto ser uma mulher, era suposto ser toda a gente menos ele, eu a certa altura perguntei-lhe como é que ele tinha conseguido, o que é que ele achava que tinha permitido que ele tivesse sido eleito. Ele disse-me, em primeiro lugar, o facto daquilo ter havido uma competição pública, não é? O facto também de ele, nessa competição, ele ter estado, digamos, bastante bem. A diplomacia portuguesa não tinha feito erros, segundo ele, e ele disse que em Portugal não existe de todo em todo consciência da boa vontade que existe no mundo relativamente a nós. Quer isto dizer, Portugal, a marca Portugal é bem vista numa série de países que não nos passa pela cabeça. E portanto, digamos que nós, os diplomatas portugueses, tiram partido disso. E isso é um trunfo muito importante e que vamos ter que continuar a tirar partido e estimular, no fundo, esse trunfo que existe. Quando eu estava em Tóquio, há aquele grande tremor de terra, eu estava lá há 10 dias, estava a despacho com um colega, nessa manhã eu tinha ido visitar a embaixadora da Polónia, porque tinha ido fazer aquelas visitas que é normal fazer. Depois tinha ido a uma recepção, porque não conhecia ninguém, é nas recepções que nós conhecemos pessoas, tinha ido a uma recepção a um grande hotel que fazia 100 anos, e estava com esse meu colega a despacho, porque era uma sexta-feira, ele queria sair mais cedo, quando houve o tremor de terra. E o tremor de terra foi brutal. Eu percebi que era diferente de todos os outros, porque a certa altura perguntei ao motorista, que estava na embaixada desde os 20 anos, e o homem já tinha 60 e tal, perguntei-lhe se ele já tinha sentido alguma coisa igual. E ele disse-me que não. Nós saímos dali da residência da chancelaria com um telefone satélite, porque deixou de haver de todo em todo comunicações por telemóvel. Durante uns dias não havia possibilidade de termos comunicações por telemóvel, e avisámos a Lisboa. E para perceber de facto o que é que aquilo representou, eu decidi imediatamente ir para a residência, porque a residência era muito mais confortável que a chancelaria não é a atual, era uma chancelaria mais antiga, muito pequena, e portanto fui com os nossos colegas para lá. Houve um colega que resolveu ficar mais tempo. Nós demorámos um quarto de hora a fazer o percurso, que era um percurso relativamente curto de carro, e ele demorou 3 horas. Nesse dia, ou melhor, sim, nessa tarde, nós começámos imediatamente a tentar comunicar com a comunidade portuguesa. E fizemos, obviamente, percebemos que é importante, vamos tentar ver quem é que está na zona mais afetada. Mas nós não estávamos a conseguir contactar com eles de todo, porque se em Tóquio não funcionavam os telemóveis, nessa zona também não, e, portanto, acabámos por
apercebemos-nos que a internet funcionava e decidimos fazer uma página da internet, criar uma página da internet da Embaixada. E foi através de uma página de Facebook da Embaixada que nós começámos a contactar os portugueses. Essa página de Facebook, que serviu naquela altura exclusivamente para contacto com a comunidade, com o tempo transformou-se. E hoje em dia é uma página bilingue e é essencialmente utilizada para falar de Portugal e para falar da cultura portuguesa, da economia portuguesa, no fundo para divulgar Portugal no Japão. Claro. Muito, muito interessante essa sua história, porque ela mostra a importância da diplomacia pública, quer nos países onde Portugal está representado, quer, eu diria, também a importância da diplomacia pública em Portugal, ou seja, para mostrar aos cidadãos portugueses o que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que fazem os diplomatas e também, de alguma maneira, usar essa diplomacia para que os jovens recém-licenciados, os jovens que estão a sair das universidades, possam conhecer o nosso trabalho e apreciar a possibilidade de entrar para a carreira diplomática ou de enveredar por outras carreiras internacionais. Durante o tempo que aqui esteve no Instituto Diplomático, criaram-se 2 núcleos novos, a saber, o núcleo de estágios e o núcleo de apoio às carreiras internacionais. Quer-nos falar um bocadinho do que é isso, do núcleo dos estágios, como funciona, a relevância que tem para trazer um público mais jovem para dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Portanto, o núcleo de estágios foi criado foi criado primeiro no Gabinete do Secretário-Geral, mas a Secretária-Geral de então achou que o núcleo de estágios estaria melhor no Instituto Diplomático e nós acolhemos o núcleo de estágios com as pessoas que trabalhavam lá, com a equipa, uma equipa muito pequenina, e o que nós tentámos fazer foi, no fundo, divulgar os 2 tipos de estágios que temos, que é, por um lado, os estágios curriculares, o PEC-MENE, que são estágios até 6 meses, não pagos, e que tanto podem ser aqui no Ministério, nos serviços do Ministério, como nos postos no estrangeiro. E também o PEPAC-MENE. Esses sim são estágios pagos, são estágios de 1 ano, são estágios para pessoas que já tenham concluído, jovens que tenham concluído os cursos, enquanto que os estágios curriculares, é para aqueles que ainda estão a fazer o seu curso. E o PEPAC-MENE é para pessoas que vão sempre para postos. Portanto, eles são colocados nos postos e nós chegámos à conclusão, estatisticamente, que cerca de 40 e tal % dos candidatos que passam no concurso de entrada para o Ministério, mais de 40% frequentaram ou o PEC-MENE ou o PEPAC-MENE. Portanto, estes estágios, para além, obviamente, de serem importantes no currículo de jovens que estão à procura dos primeiros postos de trabalho, são importantes para aqueles jovens que pensam e que têm interesse em concorrer ao Ministério. Nós fazemos, e sempre fizemos, uma divulgação muito forte junto das faculdades relativamente aos estágios e relativamente ao Ministério. E, portanto, é uma coisa que vamos fazendo ao longo dos anos. Fazemos essencialmente naquelas faculdades, e hoje em dia são cada vez mais, e cada vez mais exigentes, porque há uns anos podia-se entrar com uma média baixa, mas hoje em dia, por exemplo, sei lá, aqui em Lisboa, na Nova ou na Católica, para relações internacionais, são necessárias médias já bastante altas. E, portanto, fazemos esse trabalho junto nas faculdades, junto dos alunos.
Falámos até agora do presente e do futuro, ou seja, da formação, das carreiras, dos núcleos de estágios, mas o embaixador falou há bocadinho da importância deste grande pilar do Instituto Diplomático, que é a Biblioteca e o Arquivo Histórico. Sim. E a importância de um trabalho contínuo de preservação do acervo, mas também de divulgação, de estudo, para potenciar esta memória junto dos investigadores, junto da academia. O que é que podemos fazer para melhorar? O que é que, no seu entender, foi feito para melhorar este conhecimento da joia que, no fundo, é o arquivo histórico-diplomático? Antes de falar no arquivo histórico-diplomático, eu queria falar no outro pilar que nós temos, que também é um pilar muito importante aqui no Instituto, que é o Centro de Análise Estratégica. Muito bem. Que, para além de organizar estes podcasts, em que nós estamos agora hoje, é responsável também pelos webinars, é responsável pela revista Negócios Estrangeiros e organiza também o Seminário Diplomático. E, durante muito tempo, e eu espero que isso seja possível, que ele volte a fazer isso, funciona como uma espécie de service provider para o Ministério. O que é que eu quero dizer com isto? É muito difícil para os serviços aprofundarem muito um estudo relativamente a uma área. Sei lá, a energia ou, por exemplo... As alterações climáticas. Coisas assim desse estilo, sim. E, portanto, o que nós fizemos durante alguns anos, às vezes apenas com funcionários do Ministério, outras vezes recorrendo a think tanks e universidades. Nós primeiro íamos aos serviços, perguntávamos quais eram os temas que eles achavam que deviam ser aprofundados. Estabelecíamos uma lista e, pouco a pouco, íamos depurando essa lista e, a certa altura, escolhíamos um tema. E depois tentávamos ir a um centro sei lá, um think tank, que sabíamos que tinha gente que tratava desta área, e pedíamos para eles nos elaborarem 3 ou 4 situation papers. Esses situation papers eles deviam-nos apresentar ao longo do ano. Cada vez que eles apresentavam um situation paper, nós, aquilo que fazíamos era convidávamos outras pessoas, outros peritos, para além daqueles que estavam encarregues de fazer o estudo, e fazíamos um seminário. O resultado desse seminário era um telegrama que nós mandávamos para todos os postos e que levava em anexo, digamos, esse primeiro estudo. E eu julgo que esses estudos que eram interessantes porque abriam novos horizontes. Para nós é assim, digamos, é pouco comum fazer esse estilo ter esse estilo de iniciativas, mas eu lembro, por exemplo, sei lá, que o Quai d'Orsay encomenda 100 e tal estudos a universidades durante o ano. E muitas vezes, nós, por exemplo, sei lá, num conselho em Bruxelas, o ministro francês sai-se com uma ideia que nós achamos que é extraordinária. Essa ideia é extraordinária porque atrás dela teve dezenas de pessoas a pensar sobre ela e a debatê-la. Exatamente. E a coisa, digamos que não foi uma ideia que saiu assim de repente. Portanto, outra coisa que nós, relativamente ao arquivo e biblioteca, nós temos um dos arquivos mais ricos da história diplomática. Temos toda a correspondência entre Lisboa e as embaixadas desde 1830. É um arquivo que é procurado por historiadores e peritos, não só portugueses, mas também estrangeiros. Também. E aquilo que nós normalmente temos feito é que, muitas vezes, por iniciativa nossa ou por iniciativa dos próprios investigadores, nós ajudamos à financiação da publicação, se a publicação nos interessa. Exatamente. E depois fazemos um seminário para o lançamento do livro. E isso, obviamente, é uma forma importante de diplomacia pública, sendo que eu lembro-me que o ministro Augusto Santos Silva disse várias vezes que o IRI era o responsável pela diplomacia pública do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigada. Eu acho que desta sua intervenção tiramos aqui ideias fantásticas para o futuro do Instituto. Estes 30 anos foram muito importantes para concretizar esta missão do Instituto como um centro de ação e de reflexão do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Espero que possamos seguir as suas pisadas e manter o grau de atividade e o grau de empatia e de conhecimento que nos trouxe durante estes 10 anos que esteve à frente do Instituto. Não sei, Embaixador Freitas Ferraz, quer dizer-nos alguma palavra para terminar este nosso encontro? Não, eu quero dizer alguma recomendação? Não, eu queria apenas dizer que o Instituto Diplomático tem neste momento à sua frente a pessoa certa. Obrigada. Eu fiquei muito contente por me ter substituído pelo seu percurso profissional tão diversificado e obviamente o Instituto vai ter cada vez mais um papel central no próprio Ministério, tendo em conta também que o Estatuto, como o Estatuto de outros Ministérios Europeus, obriga a que na passagem a Conselheiro e na passagem a Ministro, que haja de facto uma formação específica. Muito bem. E portanto eu desejo as maiores felicidades ao Instituto Diplomático. Muito obrigada, Embaixador José Freitas Ferraz, muito obrigada pelo seu testemunho, muito obrigada pelo seu tempo à frente deste Instituto e por esta herança que nos deixa tão positiva e espero estar à altura do seu trabalho. Muito obrigada e até breve.